Na vida, todos nós enfrentamos lutas, algumas piores do que outras. Mudanças que podem alterar nossa rotina para o resto da vida. Nosso convidado, Gleison Teixeira, sofreu um grave acidente e teve que amputar uma das pernas. Hoje, ele vem vencendo um dia de cada vez. Nós vamos conhecer mais detalhes da sua história agora no programa Noite e Companhia. Gleison, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo, viu? Vamos contar um pouco da sua história. Eu vejo aqui no resumo que você nasceu numa família de confissão evangélica, mas na adolescência acabou escolhendo outros caminhos. Onde esses caminhos te levaram? É verdade, pastor. É algo muito difícil, ou até quase não se vê hoje em dia, a gente assumindo os erros, a quais levam muitas vezes levar a gente a lugar a que não esperamos chegar. Foi o que aconteceu comigo. Nasci num berço evangélico, a qual a gente chama, e sempre fui criado com princípios evangélicos. Mas no meio da caminhada acabei conhecendo, a banda podre do mundo e não vigiando, acabei sofrendo as consequências. Isso por volta dos 17, 18 anos, eu batizei e acabei fazendo uma escolha que para mim foi ruim a longo prazo. É algo que eu fiz e que hoje eu tento pensar se poderia ter mudado o que aconteceu no passado. Eu consegui ficar um mês na igreja, devido a ser jovem, devido aos ataques, não me preparei o suficiente e acabei me perdendo. Usei drogas, não pratiquei nenhum crime, mas acabei nas noites usando drogas e pelo status achei que nunca poderia acontecer nada de ruim comigo. E isso hoje, praticamente 8, 9 anos depois disso, eu vejo a consequência dos meus atos, que é onde eu deveria ter pensado melhor naquilo que eu fui, que até o Salomão, em seus livros, no último livro dele, no livro de Eclesiastes, fala da gente, na mocidade, buscar a Deus. Lembra-te, jovem, da tua mocidade. E é isso que eu acho que todo mundo se esquece. Eclesiastes 12, se não me falha a memória, não é isso? Verdade. Então eu acho que se a gente se lembrar, na mocidade, os dias para frente, a qual todo mundo vai ter que enfrentar, se tornam diferentes. Por diferença, a questão da escolha que a gente fez no passado. Você está falando uma coisa interessante, Gleison. Eu costumo falar muito sobre escolha aqui no programa. E uma coisa que a gente repete, até fica assim, de certa forma, pode até parecer um pouco cansativo, mas a gente não se cansa de repetir, porque sempre tem ouvidos novos ouvindo isso. Mas a vida é exatamente o resultado das nossas escolhas, não é? Sim. Eu acredito que não tenha uma única pessoa que esteja vivendo o que estiver vivendo, que não esteja vivendo o resultado de uma escolha, seja boa ou ruim, né? Mas é sempre o resultado das escolhas que fazemos, né? É verdade. E é difícil entender também, por exemplo, Eclesiastes 3, acreditar que tudo tem o seu tempo. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu tinha tudo para dar certo no sentido de quando eu não tinha nada, não tinha nenhuma fratura pelo corpo, nenhuma cicatriz. Eu, antes de trabalhar como motorista de carreta, eu era professor de arte marcial. Então as pernas para mim era algo muito útil. Era uma forma de trabalho para mim, era meu ganha-pão. E eu tinha muito convite para dar aulas em academia, viajava muito para competir. E para mim foi um choque muito grande quando eu me vi numa situação a qual os meus planos, os meus projetos tinham sido enterrados. Que situação foi essa? Foi quando eu me deparei na cama do hospital. Isso depois do acidente. Eu tive a memória, voltei à memória praticamente um mês depois do acidente. E acreditando que era um acidente simples, quando eu acordei, eu lembrava que eu estava de moto, e o acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Eu estava voltando do serviço para ver minha família e morava fora. Então tudo aconteceu muito rápido. Eu acordei e me deparei numa cama de hospital. Mas o que aconteceu? Você bateu? Você caiu? Eu estava de moto
na minha mão de direção e um rapaz que estava na mão contrária tinha bebido muito, estava alcoolizado e tinha ingerido drogas também. E acabou que atingiu a contramão. Isso ficou provado? Isso foi comprovado que ele no boletim de tinha ocorrência. bebido e usado? Sim. Quer dizer, droga é um pouco difícil de comprovar, né, em exames, mas o álcool, sim. Ficou comprovado no boletim de ocorrência. Toda a perícia foi feita, ele foi preso em flagrante, mas acabou por não sei O as que provas. aconteceu? Avançou algum pare, alguma parada obrigatória, invadiu uma contramão, o que foi? Foi evasão de contramão. É uma rodovia, nessa BR-356, que cruza Ouro Preto, Itabirito, essas cidades próximas aqui. E eu estava sentido Ouro Preto e ele sentido Itabirito. E ele atingiu a contramão numa curva suave, leve, e estava no meio da pista. E eu subindo na minha mão de direção, e eu não tive como sair. Devido a ser à noite, o reflexo de moto é muito ruim, devido ao farol no rosto. E acabou que eu não tive como desviar. Você disse que só tomou consciência disso um mês depois? Um mês depois. No momento do acidente, você já perdeu a consciência, entrou em coma? Sim. O que foi? Devido ao choque, eu tive notável a perda do membro inferior esquerdo e tive múltiplas fraturas pelo corpo. Mas isso então você viu? Não. O acidente, na hora, eu vi segundos antes. A amputação foi em decorrência do acidente em si ou em função de ter quebrado muito e teve que amputar? Foi em função do acidente. Devido, segundo a palavra dos médicos, o osso se esfarinhou. A perna, o pé ficou impossível de reconstrução. Os tendões, ficou impossível de reconstruir. Então, eles tiveram que optar, porque toda vez que eles faziam uma ligação de veias, ela se arrebentava, ela não suportava, não aguentava mais. Ah, tá. Eu perguntei e de repente até acabei por confundir um pouco a pergunta, porque o que eu imaginei é que essa amputação tivesse acontecido no ato do acidente. Então, não. Foi uma situação que não deixou alternativa em função dos médicos não terem conseguido reconstruir a parte quebrada. Sim, ela ficou de pendurada, podemos dizer, ela não separou do corpo, mas ela ficou de pendurada. E dando entrada ao pronto-socorro, eles detectaram que a situação era muito grave. Eu cheguei com, segundo eles, 0,75% de sangue no corpo. Eu perdi muito sangue e não tiveram outra ideia, não tiveram outra opção a fazer, se não fosse tirá-la rápido e tentar inibir, para que não saísse mais sangue, para que eu não perdesse a vida ali em decorrência do membro inferior. Você disse que perdeu, quer dizer, eu não tenho nem noção de que quantidade de sangue é essa, mas o acidente cortou a sua femoral? Por isso você perdeu muito sangue? Sim, exatamente. Então é um milagre você estar aqui assentado, Exatamente. Porque um corte desse, e considerando onde você sofreu o acidente, eu imagino que um socorro realmente capaz de poder fazer alguma coisa só aconteceu em Belo Horizonte. Exatamente. E eles decretaram, quando eles chegaram, segundo os bombeiros, eles chegaram no local do acidente, isso devido à visibilidade também estava ruim, neblina. Eles primeiro olharam para mim e viram que eu não apresentava sinais de vida. Eu estava com capacete, mas não apresentava sinais de vida. Então eles foram no carro para ver se tinha alguém no carro. Isso no local? Isso no local do acidente. E me deixaram lá. Então quando foram no carro, já tinham, na ideia deles, decretado que para mim não tinha mais solução. Foi quando um rapaz, a qual ele declarou isso, foi quando ele voltou e viu, chegou para mim e no capacete, tirou o capacete e levantou meu rosto. Foi quando ele levantou meu rosto e eu respirei. Aí ele, desesperado, começou a gritar, falou, olha, ele tem vida, vamos levar, ele está vivo. Foi quando levaram, graças a Deus o pronto-socorro era próximo, da onde era o acidente, não dava nem 1 quilômetro, e transferiram para lá, o primeiro atendimento foi lá, e foi quando solicitaram ao João 23 e foi quando foi feito o socorro de helicóptero. Ele desceu e fui atendido. Aí passei Isso faz quanto tempo, Gleison? Fez 1 ano agora, pastor. Recente. É, recente.
E como é que tem sido a sua vida nesse último ano? Porque, pelo que você disse, você tinha uma vida muito ativa, Sim. do ponto de vista do esporte, não é? Verdade. E de repente se vê com a perna amputada. Como é que foi para você isso? Olha, pastor, eu tive que me agarrar na cruz, na sombra da cruz. Eu sempre busquei intimidade com Deus, sempre. Por mais que eu tinha me desvencilhado do caminho, eu sempre tive temor de Deus, de ter a consciência que eu estava errado e sempre pedindo a Deus misericórdia da minha vida. E no dia também do acidente, quando eram umas 9 horas, eu conversei com minha esposa. Foi a última vez que eu conversei com ela e falei com ela, olha, meu maior medo é morrer sem salvação. Eu peço a Deus oportunidade para que eu possa suportar isso e consertar isso. Não sabendo eu que de repente não poderia voltar para casa. Hoje, o que me faz continuar a viver, continuar a respirar, continuar a caminhar, foi a misericórdia de Deus na minha vida. Ele deu valor a mim. Ele, por tamanha misericórdia dele, hoje o que eu tento fazer é viver para ele. É tentar abraçar cada segundo de vida que eu tenho para consertar isso. Então, eu sou uma pessoa mais hoje de oração, de buscar mesmo mais intimidade com Deus, o maior tempo possível para Ele, que era o que eu não fazia antes, até devido à profissão de trabalhar viajando. Eu não tinha condição de fazer isso. E a maior dificuldade foi lidar justamente com essa coisa de arte marcial, que era algo que eu gostava. E é difícil ver quando os seus planos são interrompidos para que algo maior possa acontecer. A sociedade, acho que ela não está treinada para perder. Ninguém gosta de perder. Não, a gente não foi feito para perder. E comigo não é diferente. Então, a gente quando perde, ninguém gosta. Então, eu ouvi uma pregação uma vez que dizia que quem você é quando Deus te faz perder. A gente não é ninguém, a gente não é nada. A gente não sabe lidar com isso. Então, eu aprendi na dor, na dificuldade. Ele tocou em mim naquilo que eu mais gostava. E eu aprendi uma coisa que aquilo que não vai te gerar dor não é sacrifício, é oferta. Então, Deus tocou em mim e foi o que eu procurei dar valor, procurei melhor me resolver para que eu não, para frente, colocasse a cabeça no lugar, enfim, vivesse não os meus planos, uma vez que eles foram interrompidos, né? E viver os planos de Deus. Essa é a minha intenção hoje, a cada dia viver com Ele e esperar que Ele faça o melhor sempre. Mas eu imagino, estou te ouvindo falar aí, eu imagino, Gleison, e talvez até você já esteja na prática, que sobra ainda muito campo na área do esporte para você. Sim, verdade. Você tem feito alguma coisa ou planejado ou planejando fazer? De esportes, por enquanto não, pastor. Por enquanto não. Eu recebi convites Porque também. tem um menino que de vez em quando aparece nos programas de esporte na televisão. Ele sofreu um acidente e no caso dele, ele ficou paraplégico. Eu esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. Alguém aí da produção vai se lembrar. Ele é um cadeirante hoje, mas ele faz... Natação? Ele não faz natação. Ele faz... musculação. Ele faz caiaque, ele faz musculação, ele faz remo. Ele faz uma série de atividades que depende mais da força mesmo dos braços. Só que fugiu agora o nome dele. E eu fico assistindo aquele moço, eu fico assim impressionado de ver assim a disposição dele. Às vezes fico até com vergonha, porque eu estou ensaiando que vou fazer uma academia já faz não sei quanto tempo e não vou. Estou ensaiando que vou caminhar, não vou. Aí quando eu vejo ele, eu falo assim, meu Deus, eu fico até com vergonha de ver esse moço, porque ele tão ativo, tão, sabe, tão envolvido, viajando o mundo, inclusive, né? Verdade. O que mostra que, às vezes, algumas perdas podem ser compensadas de uma maneira inimaginável, né, não, Gleison? Deus dá uma solução para a gente. Isso a gente se agarra no que pode, a buscar ter força. Eu procuro sempre abraçar isso, a oportunidade, a condição que eu ainda tenho, eu ainda posso enxergar, eu ainda posso contemplar. Eu tenho um tempo hoje para poder passar com meu filho e eu tento aproveitar isso ao máximo.
e tento dar valor a isso, as pequenas coisas, que eu acho que é isso que importa. A produção está me mostrando o Lars Grael, mas não é ele não. Porque o Lars Grael perdeu também, é amputado. Ele perdeu uma perna num acidente, e eu me lembro perfeitamente, foi no Espírito Santo, né, que um barco amputou a perna dele. Mas esse que eu estou falando é um outro que fugiu. Bom, mas a história é essa, não importa agora lembrar bem quem era. Mas o Lars, o nome dele é difícil de pronunciar, né? Lars Grael é um exemplo também, né, de superação. Porque continuou na prática do esporte, né? E era um esporte que dependia também das pernas, não só dos braços, né? Verdade. E a vida com Deus? Hoje, melhor impossível, pastor. Né? Hoje, melhor impossível. Deserto é lugar de provação, né? E eu passei pelo meu e ainda tenho passado. E eu acho que isso é uma filosofia de cristão, porque cristão sem deserto, ele perde a essência da fé dele, ele acha que não precisa de Deus. Eu acho que o ruim é isso. É a gente achar que está forte demais. E a Bíblia diz que maldito é aquele que confia nos próprios braços, né? Então, é isso que eu tenho feito. A experiência minha com Deus hoje, eu estou mais próximo dele, buscando mais ele. Maravilha. Gleison, obrigado por ter vindo, viu? Foi bom conhecer sua história. Deus abençoe. Fica aí um pouquinho mais comigo. Tá aí. Essa é mais uma história de impacto, né? A gente pode chamar de história de milagre também. Às vezes, os caminhos que Deus faz para que a gente possa chegar aonde Ele quer que a gente chegue, não exatamente onde a gente quer chegar, embora às vezes esses planos possam coincidir, às vezes esses caminhos são meio incompreensíveis. Mas depois de caminhado um certo trecho dele, a gente acaba por entender muita coisa que não entendia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela vida do Gleison. Obrigado pela história dele, pelo que o Senhor fez na vida dele e tem feito. Obrigado por cada pessoa que ora comigo e que eu tenho certeza ora com fé, crendo que o Senhor não apenas nos ouve, mas também nos atende. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma delas, onde quer que elas estejam, e que o Senhor possa levar até elas a resposta que elas buscam. Em nome de Jesus oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.